que ao escrever a carta aos Efésios, Paulo ele vai apresentar a vida cristã não como um passeio confortável numa tarde de sol em Brasília, pelo meio do parque, mas ele vai apresentar como uma guerra espiritual contínua. A expressão usada em Efésios capítulo 6, ela vai mostrar que o conflito do cristão não é apenas e exclusivamente um conflito emocional, cultural ou social. Mas a guerra que o cristão trava é algo espiritual. E nos últimos anos, a família ela se tornou um dos principais alvos dessa batalha. O inimigo ele sabe que quando ele destrói a estrutura espiritual do lar, ele vai enfraquecer uma geração inteira. Ele vai destruir uma geração inteira. E é por isso que Paulo, na sua sabedoria, guiada por Deus, ele destaca sobre o escudo da fé como uma proteção indispensável nessa jornada, nessa caminhada. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso e vamos pensar sobre esse escudo. O escudo citado no texto, ele é um pouquinho diferente desse da imagem. Ele era bem mais robusto, ele era bem mais imponente. Ele tinha aproximadamente 1,60 m de altura por 70 centímetros de largura. Era quase uma porta. E a palavra original, ela quer trazer esse significado de porta, de fechar uma passagem, de impedir a passagem de algo. É sobre isso que nós estamos vendo Paulo escrever. Essa é a palavra no original. E esse escudo era muito semelhante, talvez aí, guardando as suas devidas proporções, hoje quando você vai ver as forças militares usando um escudo para contenção de multidões. É um maior, um pouquinho mais largo, que normalmente eles fazem uma fileira, homem a homem, ombro a ombro, e eles vão empurrando a multidão para afastar a multidão. O formato era parecido com aquele, mas a aplicação era totalmente diferente e a gente vai aprender sobre isso. E Paulo ele vai utilizar esta imagem para ensinar que a fé verdadeira em Cristo Jesus, ela não simplesmente protege, mas ela também vai extinguir o fogo espiritual antes que ele espalhe sobre a alma, sobre a mente e sobre as nossas famílias. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso no decorrer do texto. Então eu queria pensar com você no primeiro ponto dessa mensagem, que é o seguinte: a fé é a primeira linha de defesa da família. No texto que nós lemos, Efésios 6:16, ele vai dizer: tomando sobretudo o escudo da... O que está escrito aí na sua Bíblia? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Paulo vai afirmar que esse escudo da fé, ele faz parte de um conjunto ainda maior. E ele vai dizer que esse escudo, ele é tomado sobretudo, ou seja, acima de tudo. E você lembra do texto? Quando ele vai falar de toda a armadura, que ela tem várias peças. Você lembra de alguma das peças da armadura aí? Fala aí, qual que você lembra? O capacete, a espada, a couraça, as sandálias, tinham várias peças. E ele adiciona o escudo. Ele não está substituindo nenhuma peça. Você precisa usar todos aqueles itens da armadura. E o escudo é mais um item de proteção que vem por cima de todos esses outros elementos que ele vai falando, que é a fé, a verdade, a justiça. E é sobre isso que Paulo está falando. A fé bíblica, ela não é um otimismo humano e nem um pensamento positivo. Não é como o cara que está lá na tropa sendo treinado e a gente usa esse elemento porque a gente está falando aqui de guerra, de batalha. Não é aquele cara que está lá falando assim: vai, você consegue, meu irmão, vamos para cima, você vai dar conta, aguenta, vamos lá. Não é sobre isso que nós estamos falando. Paulo está nos ensinando que a fé é a confiança absoluta no caráter, nas promessas e na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias.
É sobre isso que Paulo está ensinando. Nós precisamos ter uma confiança absoluta no caráter de Deus, nas promessas de Deus e na sua soberania, mesmo quando tudo vai mal. Porque falar de fé, falar de permanecer, de prosseguir e de insistir quando tudo está bem, quando as contas estão pagas, quando o trabalho está indo bem, quando você não tem nenhuma porrinhação, quando ninguém te atrapalhou no trânsito, quando a família está tudo em paz, os meninos não estão doentes, está tudo em ordem, é fácil. O difícil é exercitar a fé quando as coisas no trabalho não estão boas, quando você não está batendo a meta, quando aquele mês que o salário ficou assim, meu irmão, no limite, não faltou, mas também não sobrou nada, aí o menino fica doente, aí você vai no médico e o médico dá logo o quê? Um antibiótico, porque não tem um antibiótico barato. E aí, meu irmão, você já fica em crise, que você não vai ter o dinheiro, aí é alguém que bate no seu carro, e é um problema ali, aí, meu irmão, esse é o momento difícil de exercitar a fé. Lá no Rio de Janeiro a gente tem ali alguns amigos, a gente conhece, irmãos também conhece muito bem uma das forças lá militares do Rio, que é o BOPE. O local de treinamento deles é fantástico, mas você treinar dentro do local, por mais pressão que você tenha do supervisor, daquela pessoa que está ali acima de você, é super tranquilo. Porque você não sabe que tem um inimigo lá do outro lado, por mais que a pressão seja grande. Agora, quando eles entram no caveirão e entram na comunidade e desembarcam, meu irmão, e vai pelos becos, aí é que o coração dispara, aí é a hora que a pressão chega. E é sobre isso que Paulo está falando, que nos momentos de dificuldade, de aflições, quando as circunstâncias parecem contrárias, nós precisamos confiar de maneira absoluta no caráter, na promessa e na soberania de Deus. Hebreus no capítulo 11, ele vai mostrar que a fé faz o invisível se tornar mais real do que aquilo que os olhos naturais enxergam. O texto vai deixar muito claro, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É acreditar que o impossível vai acontecer e que pela fé nós já vemos aquilo se tornando realidade, se materializando. Nós temos vivido isso como igreja no último ano, nos últimos anos, na verdade, com a construção do nosso novo espaço. Quando a gente falava que pela fé, meus irmãos, nós vamos lá. Aí a gente foi lá e orou pelo terreno. Aí nós conseguimos assumir a responsabilidade de pagar as parcelas lá do terreno. E aí agora, meus irmãos, pela fé, nós vamos conseguir fazer a fundação. Olha onde nós já estamos. Daqui a poucos meses a gente vai mudar para lá. É sobre isso que nós estamos falando. O inimigo, ele trabalha de uma maneira constante para substituir a confiança em Deus pela confiança nos sentimentos, na lógica humana, na cultura e na maior de todas, que é a autossuficiência. Ele trabalha na nossa mente de uma maneira muito intensa para que a gente confie que nós somos capazes de resolver todas as coisas. Você lembra do primeiro ataque da serpente no Éden? O que aconteceu? Não foi no corpo de Eva, mas foi contra a sua confiança na palavra. Quando a serpente usou, e assim que Deus disse. E aí ela distorceu tudo aquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Satanás, ele continua usando a mesma estratégia nos dias de hoje. Ele quer nos confundir. Ele quer abalar a nossa confiança na palavra de Deus. Ele quer gerar dúvida na nossa mente, no nosso coração. Ele quer enfraquecer a nossa confiança. Ele quer distorcer a verdade. Toda crise espiritual, ela começa quando a fé é enfraquecida. Quando nós nos abalamos, quando a nossa fé está abalada, aí, meu irmão, a gente não consegue resistir e as crises começam a chegar. E é por isso que o escudo, ele vai nos proteger, e ele vai proteger toda essa armadura. Sem fé, a verdade, ela se torna relativa. A minha verdade é diferente da sua, a sua verdade é diferente de quem está do seu lado. E essa verdade, que é a única e verdadeira,
ela se torna relativa. Sem fé, a justiça ela perde o valor. Sem fé, a paz desaparece do nosso coração e da nossa sociedade. Nós precisamos entender que a fé ela mantém a família espiritualmente estável em meio ao caos. Então, se você está passando por lutas, por dificuldades, se o caos está acontecendo, meu irmão, você precisa pegar o seu escudo da fé, porque é aí que você vai manter uma família espiritualmente estável. No nosso casamento, relacionamentos eles não sobrevivem apenas de emoção. Há dias em que o amor será sustentado pela decisão espiritual de continuar obedecendo a Deus. Quando a gente olha para as áreas da nossa vida, o casamento é um. Quem já conversou comigo, com a Elidiane, sobre casamento, sobre relacionamento, a gente sempre fala sobre isso. Fala, olha, assinar o documento no cartório, fazer aquela cerimônia religiosa é fantástico, ela é importante e é necessária. Mas deixa eu te dizer, isso não é o casamento. O casamento é todos os dias você escolher permanecer casado ao lado da pessoa que Deus te deu. Porque os casamentos são sustentados pela fé. Porque, meu irmão, tem semana que talvez aquela pessoa tira a sua paciência. Ela tira a sua paciência. E tem semana que é você que tira a paciência dela também. Eu lembro de um programa do pastor Ignaldo Pinheiro aqui na 316, que ele falou assim: gente, hoje nós vamos falar como lidar com pessoas difíceis. E ele falou, a primeira coisa que você precisa saber é quem é a pessoa difícil. Se é o outro ou se é você. E nós precisamos entender que na nossa caminhada, no relacionamento, no dia a dia, ele não sobrevive apenas nas emoções, mas é uma decisão de continuar obedecendo a Deus em todo o tempo. Quando nós pensamos no âmbito dos nossos filhos, os filhos eles aprendem mais vendo a fé dos seus pais do que ouvindo os discursos religiosos. Quando nós estamos falando de fé, o seu filho vai entender o que é fé quando ele vê isso acontecer na prática, no dia a dia, na sua vida. O tempo que eles passam aqui nas suas atividades ou em qualquer outra atividade da igreja é muito pequeno se comparado à influência e o tempo que ele passa com você. E mais do que isso, você pode sentar, você pode ensinar, você pode falar, mas ele vai observar você, como você vai agir quando a situação acontecer e quando a fé tiver que ser exercida. Eu citei isso no primeiro culto e cito agora também. Eu lembro muito bem da minha mãe nas madrugadas, quando eu estava lá com crise de asma, bronquite, sem conseguir respirar. A maioria das minhas crises eu precisava ir internado no hospital para conseguir ter alta. Tomei muito Berotec na vida e eu lembro da minha mãe contando as gotinhas lá, porque não podia ir a mais, daquele jeito. E eu lembro de eu estar dormindo na cama e ela sentada do meu lado orando por mim. E de repente eu acordava e falava assim, mãe? Ela falou, tô só orando. Eu falei, tá bom. E eu dormia de novo. Eu lembro da gente ir fazer fisioterapia respiratória. E aí a gente pegava o ônibus cedo, assim, no horário de pico, para o centro do Rio. E não tinha lugar para sentar. E aí ela ficava em pé no ônibus, segurando assim. E eu dormia encostado na perna dela, assim, para trás. E eu lembro dela orando pela minha vida, para que eu não precisasse mais passar por aquilo, para que eu não precisasse mais fazer fisioterapia. Isso são exemplos que ensinam. Eu posso não lembrar o que ela orava especificamente em todos os momentos, mas eu lembro de ver a minha mãe orando no momento de luta, de dificuldade. É sobre isso que nós estamos falando. Segundo ponto que eu quero pensar com você é que os dardos inflamados são ataques à nossa mente e à nossa identidade. Os dardos inflamados, eles representam pensamentos, eles vão representar tentações, acusações e mentiras que são lançadas por Satanás. Na antiguidade, as flechas, elas eram embebecidas, elas eram encharcadas em um material inflamável na hora do combate. E quando elas eram atiradas, o objetivo não era apenas ferir
o seu adversário, mas de provocar um grande incêndio aonde elas chegassem, aonde elas atingissem. Espiritualmente falando, o inimigo ele deseja incendiar a sua mente, as suas emoções, os seus relacionamentos e os valores da sua família. Paulo ele vai ensinar em 2 Coríntios que a batalha espiritual acontece principalmente no campo dos pensamentos. As armas, 2 Coríntios 10, 4 e 5, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Satanás ele vai trabalhar de maneira muito intensa e de maneira árdua, com sugestões, com narrativas, com discursos, com fortalezas mentais, de uma forma em que isso possa incendiar todas essas áreas da sua vida. E é por isso que Jesus ele chamou o diabo de pai da mentira. Porque o objetivo do inimigo é exatamente desconstruir essa identidade espiritual da família. E ele vem lançando vários dardos para jogar, para fazer com que a sua mente seja incendiada, com que as suas emoções fujam do controle, para que os seus relacionamentos percam todo o controle, para que os valores da família sejam destruídos. É sobre isso que ele está falando. E nos dias de hoje, os dardos modernos, eles chegam pelas redes sociais. Eles chegam através de um entretenimento tóxico, que começa com uma piada, com um toque de humor, que você acha engraçado, que você reúne a sua família para ver, e quando na verdade existem valores muito profundos sendo destruídos ali. É você ver crianças dançando músicas completamente eróticas e a gente acha bonitinho. Olha só, bonitinho, como é que ela consegue fazer isso? Tão pequenininha, olha a roupinha dela. Isso é um dos dardos inflamados, uma erotização precoce das nossas crianças. E às vezes não é nem uma criança de verdade, é uma inteligência artificial que está ali. E eles falam assim, mas aí não tem nada a ver, né? Não é uma pessoa. Isso é para trabalhar na sua mente, para que você absorva isso como uma normalidade. E aí quando você ver uma criança na realidade, você vai falar assim, olha, é igual aquela que eu vi lá na internet. E isso já se tornou natural na sua vida e na sua perspectiva. Os dardos inflamados desse tempo moderno é uma cultura de comparação, aonde nós nunca estamos satisfeitos e realizados, mas nós estamos sempre nos comparando com alguém. Nós nunca entendemos a nossa identidade, o nosso lugar. A gente chegou até aqui, agora a gente olha quem está mais à frente. Fulano está ali, poxa, agora eu preciso chegar lá, hein? Igual fulano. Aí você chega lá igual fulano, aí você olha mais para frente assim, e agora? Quem que está lá? Não, agora eu preciso chegar igual fulano. E você nunca se sente satisfeito e realizado com aquilo que Deus tem feito. E você começa a olhar para a família do outro, para a casa do outro, e fala assim, rapaz, aquela família lá, eu acho que ela é tão boa, né? Acho que eles nem têm problema. Olha, eu vejo eles postando, eu vejo isso. Nossa, se a minha família fosse desse jeito. Esses são dardos modernos que têm sido lançados contra nós. Um outro dardo moderno é o relativismo moral. É onde tudo se torna relativo e o que mais importa é a minha realização e a minha satisfação. Não importa se eu vou atravessar na faixa, se eu vou ultrapassar a faixa, não importa o pedestre, não importa se eu vou buzinar, se eu vou bater em alguém, não importa se eu vou prejudicar o meu amigo de equipe, não importa se eu vou forjar os dados da planilha, o importante é que eu consiga aquilo que eu quero. Porque para mim é isso que é importante. Se você pensa diferente, aí é com você, é o seu pensamento. E a inversão de valores que nós vemos tão grande acontecendo nos últimos tempos.
Uma geração inteira está sendo discipulada digitalmente. E o problema é que muitos lares tentam tratar sintomas espirituais apenas com soluções emocionais. Aqui nós não estamos falando contra a tecnologia, mas toda essa campanha tem falado sobre isso, sobre o como a tecnologia pode ser prejudicial se ela não for utilizada com a finalidade correta. Existem algumas feridas que elas não serão resolvidas apenas com distrações, apenas com uma terapia motivacional, com entretenimento. Algumas batalhas, elas exigem um confronto espiritual através da verdade de Deus, através da sua palavra, das suas escrituras. É preciso ler, é preciso buscar ao Senhor, e Ele vai nos confrontar, e Ele vai mostrar aquilo que precisa ser transformado e aquilo que precisa ser mudado. Não adianta a gente fazer um churrasco em família, não adianta a gente sentar para ver uma série juntos, para a gente assistir, se nós não buscarmos a palavra de Deus juntos como família. Cuidado com aquilo que ocupa a mente da sua família. Qual é o conteúdo que a sua família tem consumido diariamente? Quais são as crenças, quais são os comportamentos que você está trazendo para a sua família? É importante você discernir as vozes. Nem todas as vozes modernas, elas são espirituais. E a gente precisa tomar cuidado com isso. O mundo tem tentado definir as nossas crianças, ou definir quem eles são, antes que Deus os forme espiritualmente. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos proteger a identidade dos nossos filhos. Em muitos lares, conversa sobre todas as coisas, menos sobre a palavra de Deus. A gente senta para compartilhar a refeição, para assistir um esporte, para participar de uma dinâmica, para fazer brincadeiras, mas nós não sentamos para orar juntos, para ler a palavra de Deus, para ter um momento do culto doméstico, de reflexão sobre as escrituras. As conversas espirituais, elas precisam voltar para dentro da nossa casa e para dentro do nosso lar. E caminhando para o fim, terceiro ponto que eu quero refletir com você é que a palavra de Deus, ela apaga o fogo do inimigo. É isso mesmo. Os soldados romanos, quando eles iam se defender, eles mergulhavam os seus escudos em água antes de irem para a batalha. E isso impedia que o fogo das flechas se espalhassem. Como normalmente eles andavam blocados um com o outro, homem a homem, lado a lado, fazendo um grande paredão, tanto na frente quanto por cima, todos eles molhavam os escudos para que quando a flecha atingisse, aquele fogo não se espalhasse, ele rapidamente apagasse. Espiritualmente falando, a palavra de Deus, ela mantém a fé viva, úmida e resistente para apagar esses dardos inflamados. Uma fé sem a palavra de Deus, ela rapidamente se seca. Jesus, ele venceu Satanás lá no deserto usando as escrituras. Ele disse: está escrito. E é interessante você observar que Satanás, ele também citou textos bíblicos, mas ele citou de maneira distorcida dele. E isso revela que conhecer versículos isolados não basta. É necessário conhecer a verdade de maneira correta. A palavra, ela não é apenas uma informação religiosa. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Assim como nós cantamos, a palavra de Deus é o nosso fundamento. A palavra de Deus é autoridade. A palavra de Deus é proteção. Nós precisamos buscar e conhecer a palavra de Deus com profundidade. Nós precisamos estudar as escrituras. Não adianta a gente assistir um corte da mensagem de 60 segundos
Isso não vai trazer profundidade. Isso não é encharcar o seu escudo. Isso aí você jogou ali, borrifou um pouquinho de água assim, ó. Quando o dardo inflamado chegar, ele vai se incendiar. É necessário uma busca constante, é necessário uma disciplina. Assim como a gente faz disciplina para várias coisas, para a vida espiritual é a mesma coisa. O silêncio espiritual, ele sempre vai favorecer o inimigo. E por isso, além de conhecer a palavra de Deus e de aprender, nós não podemos guardar ela única e exclusivamente no nosso coração. Adão, ele permaneceu calado lá no Éden, quando aconteceu toda a situação. Mas Jesus, ele respondeu no deserto. Famílias espiritualmente fortes não são as famílias perfeitas, mas famílias governadas pela verdade de Deus. Famílias que entendem que a palavra ela precisa ocupar o seu espaço. Famílias que se posicionam diante das circunstâncias do dia a dia e da vida. Pessoas que tomam decisões e que falam aquilo que precisa ser dito e exortam em amor, em cuidado, em carinho. Às vezes o nosso casamento, o nosso relacionamento com um familiar, com um ente querido, é como encher um copo gota por gota. Acontece um problema, acontece algo que nos chateou, e aí é uma gota num copo. Aí você fala assim, não vou falar nada não, para evitar o conflito, eu não vou falar nada. Aí acontece alguma coisa de novo, aí você não fala, e vai mais uma, e vai mais uma, e esse copo vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo, até a hora em que uma única gota vai fazer esse copo transbordar. E aí, meu irmão, depois que o copo transborda, e aí faz aquela lambança toda, aí é muito mais difícil de você resolver. Por isso, é importante a gente conversar, e a gente falar daquilo que precisa ser falado, em amor. Falar, olha, isso não foi bom, isso não foi legal, isso me magoou, isso me feriu, e buscar resolver. Nós precisamos falar quando a gente está lá no nosso ambiente de trabalho, quando a gente está entre os nossos amigos, e aí tem uma situação ali constrangedora, e que você percebe, o Espírito Santo, sabe aquele negócio que você sente no seu coração? É o Espírito Santo que está te incomodando, que ele fala assim, agora meu filho, vai, fala, tô levantando a bola assim, ela está quicando na sua frente, é só você chutar. E aí você fica assim, não, acho que eu não vou me expor aqui não, acho que é melhor, eu vou ficar calado. Mas o Senhor sabe, Deus, do meu coração. E o Senhor está falando, agora é a hora que você tem que falar. Você precisa se posicionar. Você precisa falar daquilo que você acredita. Você precisa falar daquilo que você crê. Você precisa influenciar essa pessoa. Quando a palavra de Deus, ela ocupa o espaço, o medo, ele perde a força. Quando a palavra de Deus ocupa o espaço necessário, a mentira é confrontada. Quando a palavra de Deus ocupa o espaço, o pecado é exposto. Quando nós buscamos a Deus e conhecemos a sua palavra, Ele começa a nos mostrar aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser mudado. Quando a palavra de Deus ocupa espaço, a nossa identidade é restaurada, porque em Cristo Jesus nós entendemos pelo qual nós fomos criados, e nós entendemos a razão da nossa existência. Nós precisamos restaurar o altar familiar das nossas casas. A igreja, ela não pode ser o único ambiente espiritual da semana. A sua casa precisa ser um altar familiar. Você precisa ter um momento de oração e de busca com a sua família. Pastor, a nossa agenda é apertada. Mas, meu irmão, se a gente não se preparar, os dardos, eles vão nos ferir e eles vão incendiar nossa família. Orar juntos regularmente. Famílias que oram juntas fortalecem vínculos espirituais e emocionais.
compartilhar uns com os outros, orar uns com os outros. Isso é precioso demais. Nós precisamos restaurar isso. Declarar a palavra de Deus dentro de casa. Há um poder espiritual quando a verdade é proclamada, quando as boas novas são proclamadas. Quem aqui foi corrigido pela mãe citando o versículo bíblico? Eu duvido que você esqueceu o versículo. A minha mãe citava alguns, e você lembra. Você precisa espalhar versículos pela casa. Coloca os textos lá. Escute canções que falam da palavra de Deus. Escute canções que edificam, canções que cantam as escrituras. Enche a sua casa da palavra de Deus. Mas não é só para botar o quadrinho bonito lá não. Quadrinho bonito também pode. Mas coloque textos que vão ser importantes e leia eles. Declare a palavra dentro da sua casa. E reduza o excesso de ruídos digital. Muitas famílias estão cheias de informação, mas estão vazias da presença de Deus. Tem uma biblioteca gigante dentro de casa. Tem várias formações, mas estão vazias da presença de Deus. O inimigo, ele continua lançando dardos inflamados. O medo, a dúvida, o pecado, a ansiedade, a divisão, a mentira. Mas Deus, ele continua oferecendo proteção através do escudo da fé. A fé, ela não vai limitar ou eliminar você da batalha. É importante falar sobre isso, pastor Josimar. Mas ela impede que o fogo destrua a sua família. Quando uma casa confia em Deus, protege a mente e vive fundamentada na palavra de Deus, os dados, eles podem até atingir o escudo, mas eles não vão alcançar o seu coração. Eu quero convidar você a orar ao Senhor agora. Através dessa canção, nós vamos nos colocar de pé e nós vamos orar a Deus com essa canção. E eu quero que você preste atenção na letra dessa música e que você cante, fazendo dessa canção a sua oração. Famílias que levantam o escudo da fé, elas não vivem sem batalhas. As batalhas, elas vão vir, elas vão acontecer, mas elas vivem sem serem consumidas pelo fogo do inimigo. E é sobre isso que nós cremos, e é sobre isso que nós estamos pregando aqui. Você não vai sair daqui agora com todos os problemas resolvidos, que agora nenhuma luta vai acontecer. Não é isso não, meu irmão. A luta vai continuar acontecendo. Não importa a sua idade, desde o mais novo ao mais velho, a luta vai continuar acontecendo em todo o tempo. A diferença é que famílias que levantam o escudo, elas vivem as batalhas, mas elas não são consumidas pelo fogo do inimigo. Esses dardos inflamados não vão incendiar a sua família, não vão incendiar o seu coração, não vão incendiar a sua mente, se você levantar e se proteger com esse escudo da fé. Agora, você pode ouvir tudo isso e também escolher fazer como o soldado que pega o escudo e deixa lá no cantinho. Qual é a utilidade que ele tem? Nenhuma. Ou você pode pegar o escudo e andar assim, ó, com ele pro lado, de peito aberto. Para que serve o escudo? Para nada. Para você se proteger, você precisa tomar uma atitude. Exige uma postura sua. Não que vai ser na sua força, é na força do Senhor, mas você tem que confiar em Deus. Você tem que declarar isso. E você tem que estar com a sua fé firmada em Cristo Jesus. Então faça dessa canção a sua oração. Preste atenção em cada frase, em cada verso. E adore ao Senhor com todo o teu coração.
bendito. Cante de todo o seu coração. Serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa. Você acredita nisso? Não será. Então cante com toda a tua força, confiando no Senhor, porque nós estamos alicerçados no Senhor. Alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, E nem em outro lugar, só nele. o amor que alcançou a minha casa é Ele, a rocha em que minha casa está firmada é Ele, o amor que alcançou a minha casa é Ele, Declare com toda a tua força. Jesus, Eu te entrego. eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. A rocha em que minha casa está firmada é Você acredita nisso? Que a sua família precisa estar firmada no Senhor Jesus, aquele que te alcançou, aquele que transformou a sua realidade. minha casa é Ele. Adore Ele, exalte Ele de todo o teu coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença nesta noite, ó Pai, rendidos diante da Tua presença, com os nossos corações quebrantados, ó Pai, gratos pela Tua ministração, ó Deus, pela Tua palavra sobre nós nesta noite, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, das lutas que cada uma das famílias aqui tem enfrentado, ó Pai, dos dados inflamados que têm sido lançados sobre cada um deles, ó Deus, e nesta noite nós queremos te clamar, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo renove a fé, a esperança no coração deles, ó Deus, e que eles possam assumir uma postura diante do Senhor, ó Deus, sustentando, ó Deus, pegando esse escudo da fé para se proteger e proteger a sua família, Deus, confiando não nas suas habilidades, não no seu conhecimento ou na sua experiência, mas confiando única e